Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa unidade curricular de aprofundamento. Eu sou o professor William Costa, eu estou aqui para lhe ajudar a entender todos esses temas sobre biodiversidade. Além disso, estou aqui ladeado por ele. É isso mesmo, sou aqui o professor Virgílio Guedes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa UCA e a gente vai observar mais conteúdos, para a gente conversar um pouco mais. Então vamos observar o nosso objeto de conhecimento da aula. Então nós temos aí o seguinte: efeito estufa e aquecimento global, interações da radiação solar com a Terra, radiação térmica emitida pela superfície da Terra e sua interação com a atmosfera, gases de efeito estufa emitidos por atividades humanas. E no detalhamento, mecanismos de feedback climático, efeito das mudanças climáticas na agricultura e segurança alimentar, soluções tecnológicas para a redução de gases de efeito estufa. Com certeza você ficou curioso, não foi? Então vem com a gente. E a gente continua falando sobre os efeitos das mudanças climáticas e os impactos que podem causar nos ecossistemas e também na vida e na saúde da população. E a gente vai falar agora sobre os mecanismos que podem estar relacionados também com esses eventos, com os eventos climáticos. A gente tem basicamente alguns ciclos desses eventos que vão acontecendo ali de forma repetida. Então eles podem interferir bastante nessa questão do aquecimento global e a gente vai ver alguns deles que são os mecanismos de feedback, no caso da retroalimentação. Exatamente. Olha só, o clima da Terra, o clima no nosso planeta, ele está ligado a esse balanço de energia que nós temos. Quando a Terra ela recebe muita energia, e acaba refletindo pouca energia para o universo, nós temos um planeta bem mais quente, Nós temos a absorção maior de energia, que afinal nós estamos reirradiando menos energia, o que faz com que a temperatura aumente, Esses mecanismos de feedback, eles vão dizer quando determinada situação vai interferir para contribuir para aumentar a temperatura e quando vai interferir para diminuir a temperatura, tá certo? Isso nós vamos chamar tudo isso de sistemas climáticos, tá certo? Esses mecanismos de feedback, eles vão interferir nos sistemas climáticos que nós temos. Mas vamos logo entender de cara o que é esse mecanismo de feedback ou retroalimentação. Aí, olha, o sistema climático é impulsionado por um grande número de processos e interações que ocorrem entre seus componentes: atmosfera, hidrosfera, criosfera, biosfera e litosfera. Assim, uma perturbação no sistema pode acarretar um efeito nas componentes associadas. Esse processo é denominado de mecanismo de retroalimentação ou de feedback. Vamos citar um exemplo aí, olha só. A criosfera está ligada a essa cobertura de gelo que tem aqui no nosso planeta, em algumas regiões. Se essa cobertura de gelo tem uma alteração, o que acontece? Uma perturbação no sistema pode acarretar um efeito nas componentes associadas. Então, nós vamos entender como essas alterações aí vão contribuir para o aumento ou para a diminuição de temperatura. Esse é o mecanismo de feedback ou de retroalimentação. Tudo bem? Muito bem, então a gente está observando aí um pouco mais sobre esses mecanismos, como eu falei anteriormente, é como se a gente tivesse aí esse loop, esse ciclo desses eventos aí, como a gente pôde observar, tudo isso influenciando também nessa dinâmica, nesses sistemas climáticos, como a gente pôde observar. E esses mecanismos, esses feedbacks, eles vão ser classificados aí como positivos e negativos, como a gente vai observar aí na nossa próxima imagem. Os feedbacks positivos, então, eles são responsáveis pela amplificação dos efeitos das forças radiativas, isso é, aumentam o aquecimento inicial e intensificam as alterações no clima. Já os feedbacks negativos, eles tendem a reduzir os efeitos das forças radiativas. Exatamente. Então, os feedbacks positivos aí,
eles aumentam a temperatura, vamos dizer assim, olha, aumentam o aquecimento inicial, e os feedbacks negativos, eles diminuem esse aquecimento inicial. Tudo bem? Então, é assim que nós vamos trabalhar agora esses mecanismos de feedback. Bom, existem muitos mecanismos de feedback, tudo bem? E esses muitos mecanismos de feedback, eles podem, ora, se comportar como positivos e, ora, se comportar como negativos. Depende da situação e do contexto em que eles vão estar inseridos, tudo bem? Nós vamos apresentar alguns mecanismos de feedback aqui, né? Exatamente. Né? Inclusive, esses mecanismos, os feedbacks positivos, né, eles podem contribuir justamente para essa intensificação e nessa variação do clima, né, como a gente pôde observar. A gente vai ter características mais alternadas ali, às vezes até mais contrastantes ali entre as características de uma determinada região, por exemplo. Mas aí a gente tem alguns exemplos, né? São vários, a gente trouxe alguns aí para a gente poder compreender um pouco mais quais são esses mecanismos, né? E como eles vão interferir aí nessa dinâmica, né? Nessa temperatura aí do clima, por exemplo. O primeiro que a gente vai observar é o vapor d'água, que é um mecanismo de feedback, né? O mecanismo de feedback vapor d'água, ele é caracterizado por um efeito positivo, né? Como a gente viu anteriormente, a gente tem lá os feedbacks positivos e negativos. Então, nesse caso, o vapor d'água ele vai ser classificado como um efeito positivo, já que o vapor d'água ele é o principal gás de efeito estufa, né? Como a gente pôde observar, né, professor? Exatamente. Então, nós temos aí o primeiro mecanismo de feedback, o vapor d'água. O vapor d'água ele tem aquela capacidade de absorver, né, a energia, não é? Então, quando ele absorve essa energia, ele faz com que a reemissão dele se encontre em ondas longas, o que faz com que nós temos aí um aquecimento das regiões que têm uma alta intensidade de vapor d'água. O vapor d'água e outros gases de efeito estufa, eles se comportam de maneira parecida. Nós vamos ver agora mais ou menos como isso acontece. Olha só, quando eu tenho um aumento de CO2, que é um gás também de efeito estufa, não é? Aí nós vamos ter o aquecimento global. Como consequência, nós vamos ter uma absorção, né? Uma absorção de radiação, e aí aumenta a concentração de vapor d'água, o que acontece como consequência o aquecimento da atmosfera. Quando a atmosfera se aquece, nós temos de novo aquecimento global, e esse ciclo ele fica sempre ali se retroalimentando. Né? Exatamente, como a gente comentou, então a gente tem aí esse loop, né, que é esse ciclo aí, como a gente pôde observar. Então, através deste esquema, a gente consegue entender um pouco mais desse mecanismo, né? Então, a gente está observando aí que o vapor de água, se aumentar a concentração de vapor de água aí na atmosfera, como a gente está observando, a gente tem um aquecimento e isso contribui aí também para o aquecimento global, como a gente está observando. E aí dá, então, sequência ao ciclo, como a gente está visualizando. Então, dessa forma, a gente observa um pouco mais aí do vapor d'água, né? Um dos mecanismos ali de retroalimentação, como a gente está observando. Mas a gente tem um outro exemplo, né? Que é o gelo, como a gente pode observar na imagem, né, professor? Exatamente, olha só. O gelo, albedo, o mecanismo de feedback gelo é o processo associado às alterações na cobertura de gelo e neve, que nós vamos chamar de albedo. Esse albedo está ligado à reflexão, o quanto esse gelo, o quanto os objetos eles podem refletir a radiação solar, tudo bem? Então, olha só, o mecanismo de feedback gelo é o processo associado às alterações na cobertura de gelo e neve, que resultam na tendência de aquecimento ou resfriamento. Então, veja só, nós temos aí, olha, nós temos a emissão de radiação lá do Sol, nós temos a emissão de radiação. Quando ela sai do Sol, ela chega aqui na superfície da Terra, ela vai ser absorvida. Só que quando nós temos uma cobertura de gelo, o que acontece? Normalmente, essa cobertura de gelo vai refletir essa energia, tá certo? O que faz com que a temperatura diminua, não é? Mas se essa capa de gelo derrete, o que acontece? Nós temos uma absorção maior dessa energia, o que faz com que a temperatura aumente. Nós temos até uma animação, não é? Olha só. Então, nós temos aí o Sol emitindo as ondas eletromagnéticas em ondas curtas, não é? Esse gelo, como ele está aí, olha, ele não vai absorver essa radiação. Logo, ele vai refletir essa radiação, que faz com que a temperatura continue ali constante, não é? Mas se tem um aumento de temperatura e esse gelo derrete, o que acontece? A capacidade de refletir vai diminuir. Logo, essa massa de água aí que formou, ela vai absorver a radiação. E como consequência, nós temos um aumento de temperatura, não é? Muito bem. Então, como a gente está visualizando aí,
acontece, né, na sequência a diminuição do albedo, né, professor? Exatamente. E por último, nós temos o aumento da absorção de radiação e, consequentemente, o aumento da temperatura. O aumento da temperatura do oceano também vai ser um fator que vai contribuir para o aumento da temperatura na Terra, tudo bem? Porque, afinal, vai ser reirradiado mais calor ali a partir da água. E a água ela tem um calor específico muito grande, que faz com que muita energia fique armazenada ali naquela massa de água. Exatamente. A gente acabou de visualizar essas imagens aí com essa grande área de gelo, né, como a gente pôde observar, e de uma forma mais lúdica, aí, como a gente está visualizando, toda essa cobertura aí de gelo que a gente está vendo, ele tem essa cor branca, né, que a gente sabe que vai refletir mais os raios solares, né, as ondas como a gente visualizou. Dado esse ciclo que a gente visualizou, a incidência desses raios, o aumento das temperaturas, esse gelo ele vai derreter, né? Então a gente vai ter uma perda dessa cobertura branca. E o gelo, essa parte mais profunda dele, ele não é branco, ele é mais escuro, né? A gente tem uma coloração de um azul mais escuro, assim como a cor das águas, por exemplo. Então dessa forma vai absorver mais calor e contribuir ainda mais para o derretimento aí dessas calotas polares, né? Desses blocos de gelo, como a gente está visualizando, e influencia também no aumento das águas dos mares e oceanos também, né, professor? Exatamente. Inclusive o branco, como nós aprendemos em física, ele reflete todas as cores, ele reflete toda a energia, né? Ao passo que a cor preta, ela absorve toda a energia. Então, o que tiver entre aí, esses dois extremos, vai absorver mais ou menos, dependendo da posição. Bom, já vimos aí 2 mecanismos de feedback, né? Sim. Vamos para mais um, olha só. As nuvens. O mecanismo de feedback das nuvens é a maior fonte de incerteza na resposta climática. As nuvens exercem um importante papel no clima do planeta, já que atuam no balanço de energia. No entanto, a magnitude desse efeito depende das características de altitude, cobertura, tipo, composição ou profundidade ótica. Mas nós temos um consenso científico, olha só. O consenso científico é de que as nuvens baixas, ou seja, aquelas que estão abaixo de 2 km, como essas nuvens aí que parecem sempre muito fofinhas, que são as nuvens cúmulos, elas têm a característica de resfriar a temperatura do planeta, devido à reflexão da radiação de onda curta. Então, é um feedback negativo, né? Porque, afinal, ele tem a função de resfriar a temperatura do planeta. Já as nuvens altas, que são constituídas de gelo, elas absorvem a radiação de onda longa e reemitem a sua temperatura, contribuindo para a intensificação do efeito estufa. Logo, é um feedback positivo. Então, essas são as certezas, o consenso científico que existe, tá certo? Nós esquematizamos aí bonitinho, olha, numa figura. Temos aí, olha, nas nuvens altas, não é, professor? Exatamente. Ali nas nuvens altas a gente consegue observar, né, como a gente visualizou naquelas imagens anteriores, a gente visualizou ali que elas têm, né, essa absorção e remissão de radiação de onda longa, como a gente está visualizando. Enquanto que as nuvens mais baixas, né, a gente vai observar a reflexão de radiação de onda curta, né, como a gente viu. Então, elas também estão relacionadas com essa retroalimentação, como a gente visualizou, o feedback ali, como a gente viu anteriormente. Então, a gente tem esse exemplo aí das nuvens, né, e tem essa diferença também do seu posicionamento em relação aí à atmosfera, como a gente visualizou, né, tanto as nuvens altas quanto as nuvens baixas, certo? E aí, para dar sequência, né, à nossa aula, a gente vai trazer ainda mais alguns exemplos, né, a gente falou bastante... trouxemos aí alguns desses, falamos sobre as nuvens, falamos ali sobre o gelo albedo, né? É importante lembrar que gelo albedo não é um tipo de gelo, né? Exatamente. O gelo, como a gente pôde observar, e albedo, que é um processo ali onde a gente está falando da questão da radiação, né? Também. Da reflexão. Da reflexão e da radiação. Muito bem. E a gente tem mais outros exemplos, né, professor? Sim, temos um exemplo muito importante e nós convidamos o professor Ilbson para falar desse mecanismo de feedback que é a floresta, para vocês. Olha só. Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Eu me chamo Ilbson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e hoje eu vou falar sobre os feedbacks relacionados às mudanças climáticas e o possível fim da floresta amazônica. Começa essa fala ressaltando a importância da Amazônia para o sistema climático global. Nós estamos falando de uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, que envolve o território de 8 países, inclusive o Brasil, mais um departamento ultramar, que é a Guiana Francesa. Nesta vasta região,
concentra-se a maior biodiversidade do planeta, 20% de toda a água doce no mundo, e aqui na Amazônia nós temos sistemas importantes atuando, como o que gera umidade através do processo de evapotranspiração da vegetação e evaporação das águas superficiais e subterrâneas existentes aqui. Toda essa umidade vai parar na atmosfera e é deslocada para outras regiões do Brasil e também da América do Sul através da circulação atmosférica. Isso faz com que a Amazônia seja de fundamental importância para a dinâmica climática em escala local, regional e global. Ao longo dos milhares de anos de sua existência, a Amazônia se manteve resiliente através dos feedbacks que ela construiu ao longo dos processos. Contudo, nos últimos séculos, em especial a partir das revoluções industriais, o homem tem intensificado as suas ações de interferência nos ecossistemas e isso tem afetado a dinâmica climática em escala planetária. Um exemplo disso é o aquecimento global, que afeta diretamente a floresta amazônica, que por sua vez, quando não funciona muito bem, afeta também e contribui para o aquecimento global. Além disso, a Amazônia sofre interferências diretas, em especial relacionada ao desmatamento. Isso tem levado o bioma ao que os cientistas chamam de ponto de não retorno. Quando isso acontecer, muito provavelmente a Amazônia vai se encaminhar para uma savanização e os mais pessimistas falam em processo de desertificação. Os impactos serão grandes em escala global. Nós vamos perder essa biodiversidade, nós vamos perder essa reserva de água doce que nós temos aqui. Isso vai afetar a produção de alimentos, isso vai afetar as populações que vivem aqui, em especial as populações tradicionais. Além disso, a floresta ela serve como sumidouro de carbono. Através do processo de fotossíntese, a floresta sequestra o carbono do ar e ele fica preso dentro da vegetação através de processos bioquímicos. Se a gente desmatar a floresta, esse carbono vai para a atmosfera e isso vai contribuir para o agravamento do aquecimento global e muito provavelmente a gente vai vivenciar um colapso no sistema climático global. Espero ter contribuído com os estudos de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem. Muito bem, então nós estamos verificando aí a floresta também com um mecanismo de retroalimentação. A morte da floresta ela pode desencadear diversos outros fenômenos, né? Como, por exemplo, a falta desse sequestro aí de carbono, né? Que a floresta amazônica faz tão bem. E aí o que vai acontecer? Isso vai aumentar aí a presença de dióxido de carbono e outros gases, né, de efeito estufa na atmosfera, fazendo com que o planeta aqueça ainda mais, não é, professor? Mas existem outros mecanismos, né? Existem, e a gente vai observar aí na nossa próxima imagem outros mecanismos de feedback climáticos, como, por exemplo, alguns que a gente já viu, né, o albedo da neve, o albedo do gelo marinho, e a gente tem também, olha só que curioso, surtos de insetos, né? O que teria a ver aí esses insetos com essas mudanças climáticas, esse feedback climático? Então, olha só, os insetos, né, eles se reproduzem, né, e se desenvolvem nas temperaturas mais altas, né? Então, uma temperatura mais elevada, ali mais uma região quente e úmida, é um cenário ideal para que esses mosquitos, né, possam se reproduzir e se desenvolver. Eles vão viver mais tempo, né, do que diferente de um cenário de frio, né, de inverno, que esses insetos têm uma vida mais curta. Então, quando a gente tem ali um cenário favorável para isso, esses insetos conseguem se desenvolver, vão se reproduzir mais, a gente vai ter um grande boom aí desses insetos, né, porque vão ter ali condições favoráveis para que eles possam se reproduzir. E com isso, a gente tem também algumas doenças, né, porque no meio aí desses insetos, a gente pode ter ali insetos que podem trazer doenças como a dengue e a malária, né? Então é importante também a gente ficar atento a essas questões quanto ao feedback climático e também quanto ao surto de insetos. O outro ponto é o que a gente acabou de ver no nosso vídeo, que o professor explicou para a gente sobre a morte da floresta e também, né, que pode levar a um outro processo que é a desertificação, onde nós tínhamos anteriormente ali uma floresta com uma grande diversidade de árvores, né, de seres vivos, num processo ali climático, né, de um evento climático extremo, com a perda dessa cobertura vegetal, pode levar a um cenário de deserto, como você está visualizando naquela imagem, né? Tem uma pouquíssima quantidade ali de árvores. Vimos quantas propriedades das nuvens, né? Como vimos em outros exemplos. Os incêndios florestais, as tufas fumegantes, né? As tufas que são ali uma cobertura, né, de origem vegetal que fica ali sobre o solo, por exemplo, em algumas regiões. E temos também o permafrost descongelando nesse exemplo aí de outros mecanismos de feedback climático.
certo? E aí a gente continua falando, né, sobre esses efeitos do clima, né, nessas questões. A gente vai observar um pouco mais do efeito das mudanças climáticas na agricultura e também na segurança alimentar. Então, olha só. De acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, a mudança do clima aumenta e intensifica os riscos à segurança alimentar, principalmente para as populações e países mais vulneráveis. Então, o que a gente está observando, né, que todos esses eventos, aí, essas mudanças climáticas, elas podem nos trazer também prejuízos, né, riscos aí relacionados à segurança alimentar. E quando a gente está falando ali de segurança alimentar, a gente está falando, né, do acesso à alimentação, né, de quantidade e qualidade para toda a população. Então, o que a gente está observando é que a população de diversos países ali podem ser afetadas, né, principalmente daqueles que são mais vulneráveis, né, quanto a essa questão da insegurança alimentar, né, ou talvez da escassez de alimentos, por exemplo. Mas ainda falando sobre os efeitos das mudanças climáticas, né, professor? A gente tem aí mais pontos aí para comentar. Exatamente. Olha, dentre os riscos desencadeados, 4 deles têm impacto direto na segurança alimentar. A perda de meio de subsistência e rendas rurais, perda de ecossistemas marinhos e costeiros, que nós já comentamos aqui, a perda de ecossistemas terrestres e aquáticos e o colapso dos sistemas alimentares. Principalmente porque os meios de subsistência, as rendas rurais, elas, acontecendo essa perda, né, obviamente nós teremos como consequência o colapso dos sistemas alimentares. E aí é exatamente uma situação de justiça climática, né? Esse conceito de justiça climática ele está relacionado os efeitos das mudanças climáticas, eles atingem as pessoas de maneira diferente, né? De maneiras diferentes. Então, pessoas que são mais vulneráveis, populações que são mais vulneráveis, elas, obviamente, passarão por um processo de fome, não é? Exato. Ao passo que as populações que são mais ricas, possuem mais tecnologia, provavelmente não passarão por esse processo, porque esse colapso dos sistemas alimentares vão atingir esses grupos de pessoas de maneira diferente. Olha só, a insegurança alimentar é também agravada por demais vulnerabilidades geradas pela mudança do clima, tais como a degradação do solo. Se o solo está degradado, não tem como plantar, não tem como produzir, não é? A escassez hídrica, se não tem água, não tem vida, não é? E a poluição, não é, professor? Exatamente. Aí a gente observa que uma coisa vai bem relacionada com a outra, né? E a gente falando daquele colapso, né? Um colapso na economia, ele já afeta bastante a população, né? De todo o planeta, vamos dizer assim. Mas o colapso na alimentação, né? Ele vai afetar também a população, a saúde da população e o acesso, né? Como nós falamos, da alimentação, uma alimentação de quantidade e qualidade. E os principais afetados também são as crianças, né? Que sofrem bastante nessa questão aí da fome, da escassez de alimentos, por exemplo, em alguns países onde talvez não tenham muito acesso a recursos aí de qualidade. É verdade. Pode falar. É verdade. E exatamente isso também está ligado a esse conceito que é tão importante e tem sido falado no novo vocabulário aí das mudanças climáticas, que é a justiça ambiental, tá certo? A justiça climática. Ela vai atingir as populações de maneira diferente. Mas temos algumas soluções, professor? Temos algumas soluções aí o que a gente pode fazer, né, ou tentar fazer aí para amenizar ou diminuir esses efeitos aí das mudanças climáticas, né, esse impacto aí na população. Então, já é uma realidade, né, muitos países aí já testaram algumas tecnologias para tentar minimizar esses efeitos. Então, o que nós vamos observar aí são justamente soluções tecnológicas para a redução de gases de efeito estufa, né, que é o que já vai contribuir bastante para evitar ali, justamente o aquecimento global, como nós já podemos observar. Então, a gente vai, a partir de agora, ver alguns desses exemplos. Primeiro que a gente observa aí na nossa imagem são as fontes de energia renovável. E aí você observa o seguinte: investir em energia solar, que é a energia vinda do sol, né? Utilizam-se essas placas de captação aí da energia da radiação solar para a geração de energia, uma geração de energia limpa. Energia eólica, essa onde vão ser utilizados esses cataventos, essa espécie de catavento ali, que vão, através da força, né, do vento, gerar energia, como a gente pode visualizar. E também geotérmica, que é aquela vinda do interior, do calor do interior da Terra, e outras fontes renováveis, né, aquelas onde a natureza consegue renovar
e produzir ali constantemente. E uma outra situação, né, é implementar redes inteligentes, né? Já existem muitos estudos aí para se ter uma rede elétrica inteligente, por exemplo, né, onde seria acrescentado ali a tecnologia, né, a tecnologia da informação, justamente para que as pessoas possam ter melhor acesso, né, um controle melhor e um consumo mais eficiente quanto à energia elétrica. Um outro ponto importante que a gente vai observar é o transporte eficiente, né, professor? Exatamente. Olha só, nós temos o desenvolvimento de veículos elétricos e híbridos, biocombustíveis e sistemas de transporte público eficientes. Eles contribuem para reduzir as emissões no setor de transporte. O motor de combustão interna, ele tem a sua descarga, não é? E essa descarga, por esse escapamento, além de sair a fuligem, também saem gases que contribuem para o efeito estufa, como, por exemplo, o CO2. Então, o desenvolvimento de carros elétricos já contribui para a redução da emissão desses gases de efeito estufa, tudo bem? Porque se utilizam baterias e cada vez mais essa tecnologia de baterias ela vem desenvolvendo para que também essas baterias, né, que são utilizadas, o seu descarte ele seja por um período bem mais longo, não é? Assim, você vai utilizar a bateria por um período longo para poder haver o descarte e as tecnologias também estão prezando por substâncias para compor a bateria que não contribuam para a contaminação do solo, por exemplo, a partir do seu descarte, né? Exatamente. O que também já é uma realidade, a gente já encontra aí os veículos, né, tanto carros quanto motos elétricos ou híbridos, né, atualmente, embora não seja ainda muito acessível, mas conforme o avanço aí da ciência, da tecnologia, a gente vai encontrar disponíveis ainda mais aí esses equipamentos aí para que a gente possa ter acesso e contribuir cada vez mais aí para um ambiente mais saudável, né? Então a gente continua falando ali sobre essas soluções, e uma delas são as Smart Cities, né, que são as cidades inteligentes, como a gente pode observar. Então, olha lá. Cidades que utilizam as tecnologias da informação e comunicação para otimizar serviços e estrutura e melhorar a gestão de recursos, tornando a cidade mais sustentável, né? Como você está vendo na imagem, a gente também observa aqui ao fundo, né? A gente consegue observar esse exemplo de uma cidade sustentável, né? Onde você pode integrar todos esses fatores. Vai integrar ali a natureza, né? No caso o meio ambiente, um ambiente construído, onde nós temos ali prédios, né? As cidades, as casas onde foram construídas, e também, né, a tecnologia. Tudo isso para melhorar ali essa dinâmica dessas cidades, né, o consumo eficiente de energia, de água, por exemplo. Isso contribui bastante, né, para um trânsito ali com mais fluidez, para a segurança, para a educação de qualidade. Então, ali já existem, né, alguns países que já estão em desenvolvimento para essas tecnologias, o uso dessas tecnologias da informação justamente para tornar mais dinâmico ali esse processo e agredir cada vez menos o meio ambiente, né, emitindo menos poluentes ali no ar atmosférico, contribuindo ali para um ambiente mais saudável, como a gente pôde observar. E aí a gente fala agora sobre um outro ponto, que é o armazenamento de carbono, né, professor? Exatamente, olha só, tecnologias de captura e armazenamento de carbono, CAC, podem capturar o CO2 emitido por instalações industriais de energia antes que seja liberado na atmosfera e armazená-lo de forma permanente em locais geologicamente seguros. Então, veja só, a função aí que é desempenhada também pelas árvores, nós temos uma tecnologia que é para capturar esse CO2 e armazená-lo de forma segura, né? Geologicamente segura. Temos também ainda... Temos a agricultura sustentável, né? E dentro aí da agricultura sustentável a gente pode citar alguns pontos interessantes, que é a agricultura de precisão, onde você observa aí na nossa imagem um campo, né? Onde a gente tem um plantio ali de um determinado produto, né, que vai ser consumido, como campos de milho, por exemplo, entre outros, né? E aí a gente pode utilizar a tecnologia ao favor da agricultura, como, por exemplo, os drones, né, que são realidades aí da tecnologia, que são equipamentos ali que as pessoas conseguem controlar, né, a partir de um controle remoto, e eles podem fazer essa função aí, ó. E olha só, nesse caso esse drone, ele está levando ali para essa plantação, né, algum tipo de fertilizante, por exemplo. Então a gente está visualizando aí também o uso da tecnologia na agricultura, tornando, né, cada vez menos prejudicial para o solo também, né, o que a gente observa aí nessa integração
da lavoura e pecuária e também na biotecnologia, né? Utilizando ali elementos que vão prejudicar cada vez menos o solo e a saúde da população. E por último nós temos, né, aí, o reflorestamento e a preservação florestal por meio do monitoramento florestal, sensoriamento remoto e inteligência artificial e o combate ao desmatamento ilegal, feito ali por satélites, todo esse monitoramento, né, e a inteligência artificial para tornar esse processo mais eficiente, né? E o combate ao desmatamento ilegal, que é essencial para manter a floresta em pé, não é? Além do que, nós temos o pagamento por serviços ambientais, que é o incentivo à preservação ambiental, não é, professor? Exatamente. Então essas aí são algumas das soluções, né, que nós podemos ter, aí as soluções tecnológicas ali para a gente evitar cada vez mais o aquecimento global, né, como a gente pôde visualizar, contribuindo aí para o bem-estar da população e do meio ambiente de um modo geral. Então essa aí foi a nossa aula, né, professor? Exatamente. Espero que vocês tenham gostado e aqui nós nos despedimos de vocês. Até a próxima. Tchau, pessoal.